Olá, queridos, boa tarde a todos que estão me assistindo na parte da tarde, boa tarde. Você que está assistindo este vídeo na parte da noite, boa noite. E você que está assistindo na parte da manhã, bom dia. Antes de você assistir este vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha, o seu comentário e se inscrever no meu canal, você que não é inscrito. Jesus te abençoe. Queridos, hoje vamos estudar a lição bíblica de adultos, primeiro trimestre de 2019, as lições bíblicas. E vai falar sobre a batalha espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. E já estamos, queridos, na lição 10, a lição 10 da primeiro trimestre, que fala o seguinte, o título: Poder do alto contra as hostes da maldade. Queridos, esse poder vem do alto, através do Espírito Santo, para nós vencermos as hostes, as hostes, os inimigos, das nossas almas, queridos, textual: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, nós sabemos que o escritor do livro de Lucas foi o próprio Lucas, Ele foi médico, escreveu o livro de Lucas. E no final do livro de Lucas 24, 49, ele escreveu: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, queridos, Jesus, ele, após a sua ressurreição, antes de ter assunto ao céu, ele falou com os seus discípulos: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, queridos, esse revestimento, essa proteção, Deus falou com os seus discípulos: ficai em Jerusalém, para poder receber a promessa do Pai, saber receber o batismo do Espírito Santo, a promessa que Deus deu a nós, também. Então, queridos, esse poder, maravilhoso que Deus nos concedeu a nós, vou ler para vocês, queridos, Lucas mesmo. Abra sua Bíblia aí, em Lucas capítulo 24, o mesmo livro. Nós sabemos, que o livro, muito maravilhoso. E vamos continuar o estudo, no mesmo livro. Versículo 44. Se você tiver uma Bíblia em casa, acompanhe conosco, queridos, esses versículos. Disse o seguinte: e disse, são as palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que cumprisse tudo que em mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Versículo 47. Em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, pessoal, queridos, a nossa vida começa por Jerusalém, Então, aí fala: e dessas coisas sois vós testemunhas. Então, primeiramente precisa ter um revestimento, depois ser testemunha de Jesus, anunciar o evangelho, a palavra de Deus. Então, queridos, vamos continuar aqui. Aqui fala: Jesus aparece aos discípulos em Jerusalém. Então, ele apareceu para Jesus. Jesus apareceu para o seu discípulo após sua ressurreição em Jerusalém. Então, queridos, vamos continuar aqui o estudo da lição. Introdução. O relato do trabalho evangelístico de Filipe em Samaria nos chama a atenção. Primeiro, por causa da animosidade. O que significa a palavra animosidade? Ele teve disposição, de sair de Jerusalém para entrar em Samaria, Nós sabemos que Filipe, ele era judeu, E continuação aqui, queridos, que havia entre judeus e samaritanos, E nós sabemos que o povo samaritano era um povo pagão, Eles adoravam a idolatria, a outros deuses, Porque Jesus havia dito, isso, queridos, é no Antigo Testamento, mas Jesus veio para eles no Novo Testamento.
Então, não entreis em cidade dos samaritanos, né? Jesus falou para os seus discípulos, né? Não entrei, não é chegada a hora de entrar ainda na cidade, né? Primeiro precisa de uma capacitação, né? Precisa de um revestimento de poder, precisa de uma preparação, né? Mas a região foi palco de um grande avivamento com a chegada do Evangelho. E isso aconteceu no poder do Espírito Santo, que trouxe muita alegria, gozo e libertação na cidade, mas o Evangelho também veio para desfazer as obras das trevas. Então, o Evangelho foi proclamado, né, através de Filipe, né? Nós sabemos que ele foi 7 diáconos e ele foi escolhido, né, para evangelizar, pregar a palavra de Deus, né, ali na cidade de Samaria. Agora vamos falar sobre o contexto de Samaria. Vamos falar a história de Samaria. Contexto histórico de Samaria. Os samaritanos eram israelitas que se mesclavam com os povos estrangeiros durante o período da dispersação das 10 tribos do norte em 722 a.C. Então, queridos, aqui o contexto vai falar sobre o conflito que havia, né, no povo judeu e o povo samaritano, né? Então, continuação. Com o passar do tempo, essa messas veio a ser também religiosa. Na era apostólica, o crime entre os judeus e os samaritanos era tenso. Então, eles tinham, né, era tenso. E sabemos que o povo samaritano era um povo pagão, né? E o povo judeu, né, era um povo que pregava a palavra de Deus, né? O Evangelho de João resume o relacionamento entre os judeus e samaritanos nas seguintes palavras: judeus não comunicam com os samaritanos. Vamos ler lá, queridos, João 4:9. Queridos, é bom você ter uma Bíblia em casa para você acompanhar, né, o estudo, né, para você entender a palavra de Deus. Amém? João 4:9 fala o seguinte: e disse depois a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que eu sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Queridos, aí, né, através da conversão da mulher samaritana, né, aí versículo 10 fala: Jesus, porém, disse-lhe: se tu conheceres o dom de Deus, e quem dizer que dá-me beber, tu lhe pedirás-lhe a água da vida. Água quer dizer a palavra de Deus, né? Então, Jesus esteve, né? Só Jesus esteve em Samaria, né? E ele esteve ali, né? Encontrou com aquela mulher samaritana, né? Jesus falou, aí versículo 3 fala: Jesus, porém, lhe diz: qualquer que beber desta água tomará ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que lhe der fará nisso uma fonte de água que jorrará a vida eterna, né? Então, queridos, versículo 15 fala: e disse-lhe mulher: Senhor, dá-me da água, porque para que não mais tenha minha sede, porque não mais tenha sede, e não vim aqui para tirá-la. Então Jesus falou deixar tudo, né, para seguir ela, né? Ela conheceu Jesus, né? Aí, queridos, o povo samaritano, depois disso, né, primeira vez eles rejeitaram Jesus, né? Está em Lucas 9:52. Vamos ler lá em Lucas 9:52. Queridos, é bom você ter uma Bíblia em casa para você, né, estudar com nós a palavra de Deus, ok? O livro de Evangelho de Lucas 9:52. Vamos ler lá. Está escrito: e mandou mensageiro diante da face, e indo eles entrar numa aldeia, os samaritanos, para lhe preparar a pousada. Mas não receberam, porque o seu aspecto era como ele ia a Jerusalém. Então, Jesus não foi recebido a primeira vez, né? Mas a Bíblia fala que na segunda vez ela teve encontro com a mulher, né? Aí o povo samaritano, né, recebeu com um abraço, né, com alegria, né? Então, queridos, vamos continuar aqui para fazer um resumo da lição, né? Para não tomar bastante tempo dos irmãos, amém?
Vamos lá para a fundação de Samaria. A cidade foi fundada pelo rei Acabe, o qual reinava sobre 10 tribos do norte que se apartaram de Jerusalém no século 10 a.C. Então, foi uma divisão, né, do reino norte e do reino sul, né? Então, queridos, vamos continuar. O nome do rei era Onri, que comprou um monte de um cidadão chamado Seme, onde fundou uma cidade a qual deu o nome de Samaria. Então, ele comprou, né, o templo de Samaria. Aqui depois vai falar sobre o cativeiro, né, também. O rei Assírio fez um cativeiro com o povo samaritano, né, mas mais para frente, em homenagem ao dono anterior, e fez a capital do seu reino. Então, a capital do reino norte, né, era do povo Israel, e do reino sul é de Jerusalém, né? Então, havia uma divisão, né, de Samaria. O povo samaritano não recebia o povo judeu, o judeu não recebia o povo samaritano, era uma divisão, né? Mas isso aconteceu após a morte de Salomão, ok? Então, o cativeiro, quando o rei da Síria, Samuel, situou Samaria em 722 a.C., levou para o cativeiro as 10 tribos do norte. Mas foi Sargon, seu sucessor Lassamandê, Salamecê, que concluiu o cativeiro dos israelitas, das 10 tribos do norte. Os assírios levaram as 10 tribos do norte para outras regiões e trouxeram os estrangeiros para povoar a terra de Israel. Os poucos filhos de Israel ficaram na terra e se misturaram com estrangeiros deportados. Então havia uma mistura, né? Havia uma mistura de judeus, um pouco judeus, né, e samaritanos, né? Havia, né, uma mistura. Então o rei Assírio, né, levou o povo, né, da Samaria em cativeiro, né, nos tempos históricos do Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, né, Jesus veio para os samaritanos, a Bíblia fala que os samaritanos o receberam, né? A primeira vez, como eu falei no anterior, eles não receberam Jesus, mas a segunda vez eles receberam Jesus, né, no Novo Testamento. As diferenças entre os judeus e os samaritanos. Os judeus recusaram a ajuda dos samaritanos na reconstrução do templo de Jerusalém, quando Judá retornou ao cativeiro babilônico. Os samaritanos rejeitaram as escrituras no Antigo Testamento. Então, como eu falei, né? Os samaritanos, eles rejeitaram, né? Era um povo pagão. Eles serviam, né, a outros deuses, né? Os deuses minúsculos, né? Não Deus maiúsculo, né? E eles serviam, né, a outros deuses, né? Idolatria. E Salomão também, né, tinha várias mulheres, né? Após a sua morte, né, de Salomão, no histórico bíblico, no Antigo Testamento, né, aí veio a divisão, né? O Onri comprou o templo, né? E veio a divisão entre o reino norte e o reino sul, né? O reino norte, aí foi 10 tribos do reino norte e 2 tribos do reino sul, né? Aí veio uma divisão, né, do reino. Então, vamos continuar aqui, queridos, a lição. Vamos para o segundo tópico da lição, que fala o seguinte: o evangelho entre os samaritanos. O relacionamento cristão com os samaritanos começou de forma salutar com o Senhor Jesus e depois continuou com Filipe. Esse aqui é o mesmo que foi escolhido como um dos 7 diáconos. Vamos ler em Atos 6:5, vai falar sobre os diáconos, né? Foram 7 diáconos, né, que foi selecionado, mas um deles foi escolhido, né? Que ele foi o Filipe, que ele era diácono, né? Vamos ler lá, Atos, livro de Atos, Atos 6:5. Atos dos Apóstolos, ok, queridos? Atos 6:5, vamos lá ver. Seja bem-vindo ao meu canal, ok, irmãos? Atos 6:5. Atos 6:5 fala o seguinte:
E apareceu e contentou a toda a multidão e elegeu Atos 6 e 5. Deixa eu olhar aqui, querido, se é isso mesmo. Atos 6 e 5. Fala o seguinte: e apareceu e contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, onde cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, o Prócoro, e o Nacandor, e Timão, Filipe, Prócoro, Nacandor, Timão, Paramenas, Nicolau, esses foram os diáconos. E os apresentaram entre os apóstolos, e este orando lhe puseram a mão. E crescia a palavra de Deus. Então, a instituição foi, a instituição foi foram sete, mas um deles foi escolhido, foi o Filipe, né? Ele foi escolhido para evangelizar, pregar a palavra de Deus, né? Mas logo se destacou na pregação do evangelho e aparece cerca de 20 anos depois como evangelista. Então, antes ele foi escolhido como ele foi escolhido como, né, evangelista, mas antes ele era diácono, né? Mas depois que ele teve, né, a porção do poder de Deus, a porção do Espírito Santo, ele o Espírito, né, ele tornou-se 20 anos depois tornou como evangelista, né? Está em Atos 21 e 8. Vamos ler lá, queridos, a referência, Atos 21 e 8. Diz o seguinte: no seguinte, partindo dali, Paulo e nós que dele nós chegamos a Cesareia, entrando ele em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficaram com ele. Então, foi escolhido ele como, né, evangelista, né, entre os sete diáconos, né. Então, ele era diácono, depois passou sendo evangelista, né. Evangelista, ele pregar, né, anunciar a palavra, as boas novas de salvação, né, a alegria, né, a boa salvação é o que é? A alegria, né, ele anunciou as boas notícias, né. Então, vamos continuar aqui a lição, queridos. Agora vamos falar o seguinte: Jesus e os samaritanos. Os samaritanos, numa ocasião, recusaram-se a receber Jesus quando ele estava ao caminho de Jerusalém. Então, foi a primeira vez, quando Jesus foi ao caminho de Jerusalém, né, os samaritanos recusaram ele, né? Vamos ler lá Lucas 9, 52. 9:52 ao 53. 9:52 e 53. 52 e 53. 52. Fala o seguinte: aqui foi o ministério de Jesus, a caminho de Jerusalém. O ministério de Jesus começou, né? E aconteceu que, completando os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Versículos 52 e 53. Mas não receberam, porque seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Então, a primeira vez, eles não receberam Jesus, nem o povo samaritano. Mas aqui vai falar, né, na segunda vinda dele, né, o povo samaritano receberam com abraços abertos, né? Agora, João 4:5. Vamos ler João 4:5. Se tiver uma Bíblia, queridos, em casa, é bom vocês tiverem para vocês, né, entender, né, a palavra de Deus. Amém? João 4:5. Foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicar, né, junto
da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Então, Jesus, ele teve, né, em Samaria, né, com aquela mulher ali, né, através da conversão da mulher samaritana, né, o povo, né, da Samaria recebeu Jesus, né, com muita alegria, né. Aqui fala que Filipe também teve êxodo, né. O povo samaritano receberam Filipe com alegria, né, com boas notícias, né. Então vamos continuar, queridos. Os samaritanos receberam Jesus e creram na sua mensagem como resultado do testemunho da mulher samaritana, né? Então foi através do testemunho da mulher, né? Ela, né, converteu outros samaritanos, né, para seguir a Jesus, né? A passagem do bom samaritano. Antigamente, né, o povo samaritano, né, não seguia Jesus, mas não tinha compromisso, né? Eles seguiam outros deuses, né? Mas quando depois Jesus teve, né, a segunda vez ele, né, tentou, né, a segunda vez, né, ele fez a experiência, né, de conseguir, né, e conseguiu, né? E sabemos, né, que aqui fala: ele foi enviar as ovelhas perdidas à casa de Israel. Aqui fala, ó, uma vez que ainda não era o tempo mais, né? Então, queridos, os seus discípulos, né, não era o tempo dos seus discípulos ainda, né, ir com Jesus. Porque a Bíblia fala em João 24 e 49, mas vamos ler lá no início da lição, fala: eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, né? Então, eles precisavam ficar em Jerusalém, né? Receber o revestimento de poder, ter um preparo primeiramente, né? Se preparar para fazer as boas novas de salvação, né? Então, foi isso que Jesus, né, não falou, né, para os seus discípulos. Não era o tempo ainda, né, de ele pregar, né, a palavra, os seus discípulos, né? Então precisava de uma preparação, né? Jesus proibiu os discípulos de entrar em cidade samaritana, porque ele foi enviado as ovelhas perdidas à casa de Israel. Então não era o tempo ainda, né, dos seus discípulos, né, de fazer a evangelização. Uma vez que ainda não era o tempo, mas depois da sua ressurreição dentre os mortos, Jesus mandou pregar também em Samaria. Vamos ler em Atos 1 e 8. Aí vai falar sobre, né, o livro de Atos dos Apóstolos, né, 1 e 8. Atos 1 e 8 fala o seguinte: mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeis testemunhos tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Não é o seguinte, né? Não é começar em Jerusalém, não. É simultaneamente, né? Então, queridos, aqui, né, é o livro de Atos dos Apóstolos, a ascensão de Jesus, né? Jesus apareceu para os seus discípulos, né? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Isso foi depois da sua ressurreição, né? Até antes de ter o assunto aos céus, né? Ele falou para os seus discípulos: ficar em Jerusalém, né, até que do alto sejais revestidos de poder, né? Agora vamos falar o poder de Deus entre os samaritanos. Filipe foi impulsionado pelo Espírito Santo. Do contrário, não ousadia enfrentar as hostilidades dos samaritanos. Filipe lhe pregava a Cristo com poder, de modo que as multidões prestavam atenção no que ele dizia, pois ouvia e viu os sinais. Então, eles prestavam atenção, né? O povo samaritano ouvia e via, né, o ensinamento que Filipe falava com aquele povo, né? Ele falava com poder, com ousadia, né, através do Espírito Santo que estava na vida dele, né? Era algo inédito que atraía as multidões, pois que os espíritos imundos saiu de muitos que
os tinham clamado em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, né? Através, né, do Espírito Santo na vida de Filipe, né? Filipe, evangelista, né? Ele curava os enfermos através do Espírito, não ele que curava, né? Mas era o poder de Deus, né? Que estava na vida dele, né? E o Espírito Santo que estava na vida dele curava os paralíticos, né? Os coxos, né? Eram curados, todos que estavam ali, né? Recebia, né? A unção do poder do Todo-Poderoso, né? Essa manifestação era o autêntico poder do alto com as hostes por meio da pregação do evangelho. Então, era um poder forte, né? Um poder do alto para vencer, né? A batalha espiritual, né? Vencer as hostes do mal, né? As guerras, né? Ele venceu com poder, né? O batismo no Espírito Santo. Havia muita alegria na cidade com a chegada de Filipe, que batizava homens e mulheres. Então, Filipe chegou em Samaria, né? O povo samaritano não receberam, né? O povo judeus, né? Não recebia, era um povo pagão, né? No Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, Jesus veio, né? Para eles, né? E eles receberam. A primeira vez Jesus não foi recebido, mas a segunda vez receberam, né? E Filipe também esteve em Samaria, né? A Bíblia fala, a notícia desse chegou a Jerusalém, chegou à igreja de Jerusalém, que enviou o apóstolo Pedro e João, os que trouxeram, que ainda faltava. Então, precisava mais de obreiros, né, para ajudar, né, Filipe naquela evangelização, né? Que ainda faltava o samaritano convertido, o batismo no Espírito Santo. Chegarem a Samaria, lhe puseram as mãos sobre os novos crentes que receberam o Espírito Santo, né? Então havia uma alegria, havia boas novas, né? Através de Filipe, né, o evangelista. Antigamente ele era diácono, né? Mas ele passou a ser evangelista, né? Então ele começou, né, a ir em Samaria, né, anunciar a palavra de Deus em unção do Espírito Santo, né? Versículo 12 fala o seguinte, vamos lá, versículo 12 da leitura bíblica em classe. Fala o seguinte: mas como cresce em Filipe, que ele lhes pregara acerca do reino de Deus em nome de Jesus Cristo, se batizava tanto com homens e mulheres. Versículo 13. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, vendo os sinais e grandes maravilhas que se faziam, estava atônito, né? Aqui fala sobre o Simão, o mágico, né? Vamos falar na lição mais para frente aí. Vamos agora falar sobre isso, né? Terceiro tópico aí, queridos. Filipe em Samaria e Simão, o mágico. Antes da chegada de Filipe a Samaria, ali estava o Simão, o mágico, né? O discípulo, o discípulo atrapalhão, né? O Simão, né? Entre os vários opositores que afirmava possuir os segredos da natureza e comunicar-se com o mundo invisível, dedicando o ocultismo e o curandeirismo. Então, aqui fala que o Simão ele já estava na cidade de Samaria, né? Antes Filipe, né, está lá, né? Mas ele admirava, né, o que Filipe, né, através do Espírito Santo fazia, né? Mas ele não tinha, né, aquele Espírito Santo na vida dele, né? Ele tinha mais por interesse, por dinheiro, né? Aqui, ó. Tudo isso se chama artes mágicas, superstições populares e práticas enganosas sobre a égide do príncipe das trevas, né? Então, ele fazia as coisas, ocultismo, né? Fazia coisas do inimigo, né? Do próprio Satanás, né? E aqui fala que ele enganava, né, as pessoas, né? Recebia dinheiro, né? Por isso, né? Simão, o mágico. Nesse contexto se tanta alegria e gozo entre o povo mediante a obra realizada por Filipe,
surgir a figura de um cidadão, Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica. Então ele era mágico, né? Fazia mágicas, né? E o povo ficava ali, mas quando Filipe entrou, né? O evangelista, né? O povo se converteram, né? Daqueles maus, né? Aquela obra más, né? De Simão. E tinha incluído a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem. E ele estava na cidade antes da chegada de Filipe e era reconhecido pela população como uma grande virtude de Deus. Isso significa que Simão se declara um tipo de emanação ou representação do ser divino. No entanto, não passava de um embusteiro que durante muito tempo iludiu o povo com artes mágicas, né? Então ele iludia aquele povo, enganava o povo, né, com as suas artes, né, com as suas ilusões, né? A conversão de Simão, o mágico, né? Ele se converteu, né? Mas não teve uma transformação, né? O mágico, o texto sagrado afirma, e creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo sinais e grandes maravilhas que se fazia, estava atônito, e difícil saber que estava pronta a conversão de Simão, o mágico. Era genuína, pois, vamos ler lá, em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 57. Queridos, nós aceitamos Jesus, né? Quando nós aceitamos Jesus, deixamos, né, o mundo, né? O seguinte foi, Simão, né, ele aceitou, mas ele não deixou as coisas pecaminosas, né, as coisas do mundo. Vamos ler em 2 Coríntios 7, 57. Desculpa, queridos. É 1 Coríntios 7, 57. Não, queridos, não é 2 Coríntios mesmo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é 2 Coríntios 7, 57 mesmo. Pera aí, queridos. Os textos que fala assim, ó. Que nós somos uma nova criatura, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, né? Desculpa que eu esqueci o versículo aqui, o capítulo, mas é isso mesmo, né? Nós somos uma nova criatura, né? Como deixamos as coisas más, deixamos, né? Para seguir Jesus, né? Simão, ele aceitou a Cristo, mas não deixou as coisas pecaminosas, né? Assim, impressionado com os milagres que Filipe operava, Simão teria se convencido de ser Jesus o Messias. Não houve transformação em sua vida, né? Então, não houve, né, a conversão de Simão, né? Ele não se converteu diante de Deus, né? Ele aceitou, mas não deixou, né? Aqui a Bíblia fala, aquele que deixa alcançará misericórdia, né? Então, ele não deixou as coisas, né, erradas, né? Então nós devemos deixar as coisas erradas, né? E seguir a Cristo, né? Deixar as coisas que não agradam ao nosso Deus. Aqui vai falar sobre a repreensão do apóstolo Pedro, né? Ele repreendeu o mágico, né? Simão, o mágico, foi desmascarado na tentativa de subornar o apóstolo Pedro, pensando ser possível comprar o poder do Espírito Santo. Essa atitude nos condiz com a postura de um novo convertido que ainda não compreende a natureza e a fé cristã. Parece que Simão imaginou ter descoberto uma forma mágica com os exorcistas de Éfeso. Dessa forma, achou que podia comprar essa fórmula para ampliar o seu currículo e acrescentar ao seu cardápio um novo serviço para o povo, né? Ele achou, queridos, que aquilo, né, podia comprar, né,
se enriquecer, né? Mas ele não estava ligado, né? Ele não se arrependeu, né? Daquele ato que ele fazia anteriormente, né? E dessa forma achou que podia comprar ali. Foi o nome de Simão que veio o termo simonia, né? É comprar ou vender, né? Queridos, já estamos, né, concluindo a lição. Eu quero terminar a lição aqui, né? Fazer um resumo, né? Quero falar com vocês, irmãos, que quando as pessoas, né, vai para pregar e cobram um preço absurdo, né, para pregar, né? E nós sabemos que, né, a pregação, né, tem que ser, né, conforme a necessidade, tem que ter um equilíbrio conforme a necessidade que nós temos, né, de pagarmos a pessoa para pregar, para cantar, né? Quantas pessoas cobram um preço absurdo, né? Então, queridos, que nós não possamos ser igual ao Simão, né? Pelo interesse, for por interesse, né? Mas nossa vida possa ser uma vida inteiramente a Deus, né? Deixar o pecado, né? E seguir a Cristo, né? Então, Jesus vos abençoe. Obrigado a todos. Não deixe de dar seu joinha. Obrigado a todos. Jesus abençoe.